Olá, estamos aqui para mais um podcast, PodNASA, conversando hoje sobre esse tema que temos trabalhado ao longo do tempo, que é essa vaga NASA, falando desses processos seletivos e de toda a história do Colégio Nacional nos processos seletivos e nas grandes conquistas que tivemos. Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de processos seriados, né? Ou seja, esses processos que já aconteceram no passado aqui mesmo dentro da Universidade Federal de Uberlândia e hoje têm acontecido em várias instituições importantes do país, algumas inclusive retomando, e para isso nós estamos aqui hoje recebendo o professor Gilberto, né, representante da Unesp, da VUNESP, né, foi professor da Unesp em Engenharia Mecânica por 37 anos, Dudu, nosso professor de Química, do ENASA. Do ENASA, um dos professores que temos trabalhado aqui dentro do trabalho que temos desenvolvido com estudantes da rede pública, então ele tem trabalhado esse curso seriado, né, de preparação aqui no Nacional, e também o nosso amigo Gustavo, de Biologia, que também tem desenvolvido esse mesmo trabalho do Dudu, só que aí na disciplina de Biologia. Então a gente gostaria de conversar um pouquinho a respeito desse assunto, ou seja, dos processos seriados. E vamos começar conversando um pouquinho. Professor Gilberto, quais são as instituições hoje que têm trabalhado com esses processos seriados? O senhor poderia falar algumas delas? Ok, bom dia a todos. Agradeço pelo convite, participar desse podcast. Eu acho que é de fundamental importância, tendo em vista o número de universidades que estão aderindo novamente ao processo, né? Como você disse, a UFO já ofereceu isso há vários anos. E hoje nós temos Minas Gerais, para você ter ideia, é o estado que mais oferece processo seriado nas universidades, né? Então, vou citar algumas aqui. No estado de São Paulo, nós temos o Provão Paulista seriado, onde envolve a USP, a Unesp e a Unicamp. Então, esses alunos que conseguem ingresso por esse processo, eles fazem uma prova no primeiro ano do ensino médio, uma no segundo e uma no terceiro. E os alunos que conseguem ingressar, nesse caso alunos de escola pública, né, no estado de São Paulo, eles ainda têm R$ 800 de bolsa para manutenção. E sendo que todas essas 3 universidades, elas ainda têm alojamento gratuito para o aluno que não tem condições de se manter na universidade e ainda tem refeitório, ainda com refeições gratuitas. Então, realmente, é bem interessante. E questão de número de vagas é muito interessante porque, como você disse antes, eu vou citar só a questão do curso de medicina aqui para ver o número de vagas proporcional. Todos os cursos têm vagas. Mas, por exemplo, na USP, o campus de Bauru oferece 9 vagas de medicina, Ribeirão Preto 14, São Paulo 24. A Unicamp oferece 11 e a Unesp 9. Então é um número bastante significativo, tendo em vista que esse processo ele é a parte do processo do vestibular tradicional, que também tem 50% de alunos do Sistema Universal e 50% de cotistas, né? Então, só que o aluno que é do estado de São Paulo, ele já tem a inscrição automática. Agora, os alunos de fora, de outro estado, como de Minas Gerais, eles têm que fazer a inscrição na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e simplesmente tem campos específicos onde eles vão fazer a prova. No caso é Araçatuba, Campinas, Itapetininga, Ribeirão Preto e São Paulo. Então eles têm esses locais, os alunos fora do estado de São Paulo, para realizarem as provas. Tá? Então, antes de nós passarmos para algumas outras informações de outras cidades, percebam aí aos alunos que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, e que estão e são alunos da rede pública. Olha a possibilidade que está sendo colocada diante de vocês. Né? Nós estamos falando das 3 universidades que são referências no Brasil, né? Nós estamos falando de USP, Unicamp e Unesp, então são referências no nosso país, todas elas com cursos de excelência, e nós estamos falando de um processo que você pode fazer desde o primeiro ano, né, até o terceiro ano, que com o seu desempenho ao longo disso vai garantir a você, vai possibilitar você disputar vagas nesses grandes centros. E tem um ponto importante que você tocou, que tem uma bolsa de R$ 800. Sim. Então, esse aluno que ele sai para fazer essa prova, ele vai ter um aporte. Porque ele vai ter que ter uma casa para ele morar, ele vai ter que pagar a internet, luz. Então, é um aporte muito legal que esses alunos vão ter. E essas instituições, como ele mesmo disse, essas instituições, elas têm auxílio moradia, Sim, ou a própria moradia sim. do campus, elas têm restaurante universitário, quer dizer,
Então, tudo isso possibilita, dá para sonhar, gente. O que a gente tem Dá, falado sempre é. com os nossos estudantes, dá para sonhar, dá para pensar alto, né? Dá para... Tem. E aí- Perdão, Pode falar. Tem uma. Eu acompanho muito assim, estudantes que são da USP, Unicamp, Uhum. em redes sociais, e tem uma aluna que ela entrou na USP por conta desse processo seletivo. E ela mostra a rotina dela morando dentro do alojamento. Ó, que legal. Exatamente. E, assim, que próximo ao alojamento tem o refeitório, né? Então, assim, a vida dela é dentro do campus da universidade. E ela é de São Paulo, ela mora na região periférica, mas ela não mora na casa dela, ela mora dentro do campus, porque isso facilita, então, a rotina dela pro estudo dela, né? E ela tem esse aporte financeiro também? Ela falou que Eu não se me ela tem ou não? recordo dela comentar sobre Se esse ela tem, aporte, aham. né? O que ela comenta é sobre o que a USP oferece em questão de moradia para Sim. ela, de alimentação, né? Ela mostra o restaurante universitário, que a qualidade é excelente, Uhum. e assim, um preço muito abaixo de outras faculdades, né? É Então, porque assim, talvez esse auxílio não pode ser cumulativo, né? É. Ah, entendi. Então, por exemplo, se ela tiver uma bolsa de pesquisa do CNPq, Uhum. da Aí ela FAPESP, pede. aí ela não tem esse auxílio. Entendi. Entendeu? Agora, auxílio moradia é a parte. E ela faz, ela é do curso, se eu não me engano, de estatística, ela faz algumas pesquisas Então, pode ser. nessa área, então eu acho que ela Interessante. realmente não comenta desse... E tem mais um detalhe, só que eu me esqueci de citar, que na inscrição ele pode escolher 2 cursos. Então ele pode concorrer a 2 cursos ao mesmo tempo. Olha, Isso é interessante Interessante, também. abre uma janela Abre maior. uma janela maior. E além disso, a gente sabe, né? Nós temos aí, aqui em Minas Gerais, o FMG retomando esse processo, nós Isso. temos Lavras, nós temos Viçosa, nós temos Juiz de Fora, né? Então, são excelentes instituições que têm algumas nunca perderam, né? Já têm trabalhado com isso há algum tempo, e a UFMG, que é a referência no nosso estado de universidade, né? Ou seja, ela está retomando esse processo, e aí não só para alunos da rede pública, ou seja, ela está retomando esse processo para todo o público, né? As Exatamente. vagas universais e as vagas pelo sistema de cotas. Então, a UFMG que está retomando esse sistema seriado, ela vai oferecer 30% das vagas. É É muita muita vaga. coisa, É é muita muita vaga. coisa. Então é um processo que vale a pena. Nós só não sabemos ainda o local da realização das provas. Provavelmente não vai ser só Belo Horizonte. Uhum. Como todas as outras, deve oferecer a prova em um local mais próximo aqui de Uberlândia, ou talvez até Uberlândia, não sei. Olha Uhum. só para a gente pensar, né? Se eu não estou enganado, se não mudou esse número, a carreira de medicina na UFMG ela oferece 320 vagas. Nós estamos falando que 96 vagas dessas 320, Exatamente. né? Bastante. É processo seriado, é Ah, muita é. vaga. Muita coisa, muita vaga. é muita coisa. E como você disse de Minas, nós temos a Federal de Viçosa, né, Lavras, a Juiz de Fora, Unimontes também. Voltou em 2024, viu, Unimontes? Unimontes. Não tinha parado o processo e voltou. E a Federal de Vales do De Jequitinhonha Cantinhonha e Mucuri, que eu estudei lá. Exatamente. Que ela é ótima. Ela é ótima. E a única particular que oferece esse processo seriado é a Uniub, a Uberlândia Aham. e Uberaba. Isso, Essa isso. particular oferece também. E os primeiros colocados também tem uma bolsa, parece que Tem uma ajuda, né? tem uma ajuda. Isso. Eu queria agora que a gente pudesse pensar um pouquinho a respeito, já que conversamos a respeito dessa realidade que está colocada aí, mas antes da gente passar para a preparação, Uhum. nós temos também uma outra possibilidade, que é o acesso via Olimpíadas, não é isso? Isso, exatamente. Nós temos, na realidade, hoje nós temos 4 formas de ingresso, né? É o vestibular tradicional, o Enem, o vestibular seriado, que nós acabamos de dizer, e vencedores de Olimpíadas. Então, hoje nós temos um percentual, é um edital específico que sai mais próximo à realização do vestibular, não é junto com a inscrição do vestibular. Uhum. Cada universidade tem o seu edital específico, tem que acompanhar. E hoje nós temos simplesmente essas universidades, a Unicamp, a Federal de Itajubá, a USP, a Unesp, a UFMS e a Federal do ABC. Elas aceitam alunos que foram campeões de Olimpíadas. Então o percentual de vagas é um número bem menor, mas quem ganhou essa medalha tem direito a concorrer, é só mandar a documentação no período de inscrição. Então hoje aceita a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, o OBA, Olimpíada Brasileira de Robótica, Olimpíada Brasileira de Informática, Olimpíada Nacional de Ciências e Desafio Nacional Acadêmico. Então, Uhum.
quem ganhou alguma medalha ao longo do ensino médio, ou até do fundamental. Por quê? Porque é na sequência. Quem ganhou uma vez, quem ganhou duas, então vai ser feita uma seleção. Quase com a montagem do currículo, exato, né? um currículo, exatamente. E tem algumas vagas oferecidas dessa forma. E é só, assim, uma questão que veio. É só para alunos de escola pública ou os de particulares também tem Não, acesso? as Olimpíadas aceitam alunos do Universal também. Entendi. E assim, só um tiquinho aqui. Então, alunos, eu vou falar para vocês a importância de fazer a Olimpíada. Por quê? Porque eles têm preguiça disso. Então, Exatamente. é uma forma de entrar na universidade, que é a Olimpíada aí, sabe? Então, é muito Sim. importante, porque assim, poucos fazem. E aqui no colégio a gente tem muitos medalhistas, né? Temos. E Pois eles, é, ué. eles não têm noção disso, né? Porque se a gente pega ali do ensino fundamental, a gente já premiou vários. Do ensino médio também, a gente tem Aham. alunos premiados na Olimpíada de Robótica. É bastante coisa, Pois assim, é, bastante exatamente. É muito amplo, importante né, fazer acesso que também. eles podem ter. Exato. E aí, pensando agora, né? Já que demos conhecimento para os estudantes das possibilidades que estão colocadas aí, né? O que muda, né, na rotina desse estudante, na mentalidade desse estudante que está se preparando para um processo seriado? Né? Queria também ouvir um pouquinho dos professores aí que estão trabalhando com isso, né? Nesse recorte, né, que tem dentro do Nacional, que é Sim. uma complementação, um reforço que está sendo trabalhado na escola pública, mas pensando de uma maneira geral, né? Ou seja, vocês também têm experiências, o Gustavo também é professor nosso do ensino médio aqui, Dudu já trabalhou também conosco nesse aspecto, e qual que é o que muda nisso? Ou seja, eu lembro que quando Você quer falar? a minha filha fez ela ficou muito sentida que quando ela ia entrar no ensino médio, ela era uma aluna muito disciplinada, e quando ela ia entrar no ensino médio, foi quando Acabou. justamente acabou, né? Porque ela falava, olha, eu acho que é por aí que eu vou, né? Sim. Porque eu tenho essa disciplina. O que vocês acham disso? Isso muda a mentalidade? Eu acho que muito. Eu vou falar assim, enquanto professor e como também estudante, porque eu tive acesso à universidade pelo país, né? Que Sim. era o processo seletivo aqui da universidade. E eu via um comprometimento muito grande dos alunos desde o primeiro ano. Era assim, pelo menos na escola que eu estudava, era um comprometimento do professor. Olha, ao final do ano tem a prova do primeiro ano, então esses conteúdos são extremamente importantes. Aqui no segundo ano, no terceiro ano. Então, o aluno ele fica engajado ao longo de todo o período do ensino médio dele. Sim. E uma coisa que é muito importante, que a gente tem que levar muito em consideração, que existe o fator ansiedade na hora da prova. Porque é uma pressão mesmo em Muito cima deles, grande. né? É uma pressão grande. Exato. E aí, quando a gente tem essa prova que é só o Enem ou só o vestibular, ele se sente muito pressionado, porque é uma prova única. É. Quando é seriado, ele não que ele fique 100% tranquilo, mas ele tem uma noção que dá para reajustar o processo ao longo do tempo. Então, Sim. olha, na primeira etapa, pode ser que eu dê uma deslizada ali em física, então no segundo Eu vou focar ano mais eu tenho que nessa focar parte. mais. E eu fiz bastante isso, por exemplo, eu era muito ruim em matemática. Primeira etapa do país eu acabei indo mal, depois eu peguei aula particular e Porque, tudo mais. inclusive, eu não sei como que são as regras em cada um desses processos, mas eu lembro bem da universidade, ela estabelecia pesos diferentes. São pesos. Né? tem. Elas têm pesos diferentes em cada uma delas, isso. justamente para poder fazer o quê? Com que esse aluno, obviamente, é importante ele se preparar e fazer o melhor possível no primeiro ano, mas existe um peso diferente lá no segundo e outro peso diferente no terceiro. Juiz de Fora é 20%, 30% e 50%. Uhum. Lavras, primeiro ano, segundo ano, peso 1, peso 2 e Enem no Tem. último ano. Uhum. Tem Você muitos entendeu? Ao invés de que ter aceitam o a Enem. terceira prova, é o Enem. Então, Então, cada um, depende do edital, cada um Isso. tem suas Então, especificidades. percebeu que o aluno que às vezes não foi tão bem no primeiro ano, Ele pode ele pode bem- buscar essa recuperação ao longo do recuperação. segundo e terceiro ano, justamente por essa diferença que existe nos pesos. Exato. E né? assim, o Enassa, que é um trabalho seriado que a gente faz aqui, eu vejo assim como eles estão engajados nisso, porque é a oportunidade deles, Sim. sabe? Assim, eles vivem aquela aula nossa. Tipo assim, sabe? Eles querem, eles vão e absorvem ao máximo o que a gente pode passar para eles. Então, assim, é uma etapa muito importante,
Porque assim, eles têm 3 anos para ver tudo com calma. Tem o primeiro ano, faz o país. Tem o segundo ano, faz o país. Tem o terceiro ano, Exatamente. faz. Então, é com outra. Assim, é uma pressão, como o Gustavo falou, mas é menor, Sim, sim. porque são em etapas. Ela é diluída ali. Ela é né? diluída, Então, E exatamente. vocês que trabalham com esse processo, como você disse, da sua filha, as minhas 2 filhas também fizeram esse processo seriados. As 2 fizeram medicina e uma fez aqui na UFO no processo seriado na época do país. Então, e eu era do estado de São Paulo, então eu acompanhei e elas prestaram todos os outros processos seriados também, na UEM, no estado do Paraná. Então eu acompanhei muito como que funciona isso Uhum. quando você vai prestar um processo seriado que não é da sua cidade ou da sua região. Uhum. Então, você tem que focar no local que você quer prestar. Por quê? Há uma inversão de conteúdos, Muito inclusive do primeiro, segundo ano, Uhum. no ensino médio. O que é dado numa escola no primeiro é dado no segundo, na outra. Então, isso prejudica muito, porque é uma inversão de conteúdos. Então, tem que ver o edital para ver exatamente o conteúdo programático que eles Sim. estão pedindo naqueles anos. E não muda isso. Então, a hora que você focar num determinado processo seriado, você tem que ir atrás daquele ou de outro, mas sabendo que você tem que acompanhar o edital com o conteúdo programado, porque isso muda e altera muito. E a questão da redação é muito específica. Eu dou o exemplo da minha filha mais nova, que estudou em Campinas, ela simplesmente ficou por muito pouco na UEM. Ela estava entre os primeiros classificados, tinham 8 vagas, ela Vem ficou, Maringá, né? ela ficou em 18º na classificação, porque mandaram uns 5 na redação dela. A redação lá era de 15 linhas, simplesmente totalmente específica. Foi uma falha que a gente tinha que ter levado para Maringá para fazer uma revisão e aprender a fazer a redação de lá. Uhum. Você entendeu? Nessa Sim. época. Então, é o que eu estou falando, tem que focar no processo e ver as especificidades desse processo. É interessante quando você fala também, né, Gustavo, dessa questão do aluno, quando a gente fala dessa mudança de mentalidade, é esse comprometimento que começa mais cedo, Sim. né? Uhum. Ou seja, ele começa a entender, porque hoje quando você fala, por exemplo, nós dentro desse processo seriado que a gente tem aqui, o ENAS, eu visitei todas as escolas públicas Sim. de Berlândia. E quando você fala para o aluno dessa possibilidade de ele começar a se preparar já no primeiro ano, muitas vezes ele não vê dessa maneira. Ele fala, não, mas o meu Enem é lá no terceiro Sim. ano. Aham. Né? Então ele não consegue enxergar A que ele preparação. tem que fazer essa preparação ao longo do tempo. E eu lembro bem que nós já temos antigamente era pré-país que nós chamávamos, porque era o curso seriado, quando a UFO tinha isso, ou seja, nós tínhamos mais de 2.000 estudantes nesse processo. E onde estava a maior concentração de estudantes? No primeiro ano. Entendi. Ou seja, porque o aluno ali, ele entendia, aí obviamente, assim como é na realidade do ensino brasileiro, do primeiro para o segundo tem uma evasão, do primeiro para o segundo tinha uma evasão nessa disputa, do segundo para o terceiro ainda maior. Mas se você tinha um volume muito grande de estudantes interessados desde o primeiro ano. Uhum. E isso fazia toda a diferença no trabalho, nessa disciplina que o aluno precisa ter para ele poder alcançar E os hoje aqui na escola, objetivos dele. no ENASA, o que eu vejo, né, a gente tem menos alunos no primeiro ano, mais alunos no terceiro e no intensivo. Verdade. Justamente porque eles veem assim, não, agora é o momento de eu me preparar. Porque eles Sim. têm essa visão, como o Mauro falou, pro Enem só. Sim, E eu o Enem, acho- que é o último ano O que eles último estão. ano. Então é complicado. E eu acho assim, da minha visão de professor, Aham. o processo seletivo seriado, a palavra que resume ali, tanto para o professor, acho que quanto para o aluno, é a palavra estratégia. Sim. Porque é o momento em que o aluno ele vai entender que sim, é importante ele ter o conteúdo, ele aprender o conteúdo, mas a partir disso ele consegue criar estratégias para melhorar o desempenho dele. Então, ó, a partir daqui do primeiro ano, dentro da biologia, eu preciso trabalhar os conceitos de bioquímica, citologia, divisão celular e ecologia. Ok. Dentro daquele conteúdo programático. E aí, isso, ele tendo esse foco, ele cria a base para o segundo ano, ele cria a base para o terceiro. E isso para o professor eu acho que é muito importante também, porque a gente consegue atuar como mediador dessas estratégias. Para o aluno ele entender que, olha, no primeiro ano eu tenho esse conteúdo, então a gente vai trabalhar assim para criar o gancho para o segundo ano, para o gancho para o terceiro ano.
Porque muitas das vezes, né, tem muitos processos seletivos, quando eu estava estudando aqui, que o terceiro ano ele é o Enem. Sim. Então, se ele é o Enem, ele tem que ter a base do primeiro, ele tem que ter a base do segundo, porque o Enem é o conteúdo do ano todo. Então, acho que um processo seletivo que resume bem para o aluno ali é foco e estratégia. Ele precisa criar esses mecanismos para ele ter um bom desempenho. E, assim, normalmente sempre dá resultados muito bons. Na minha época que eu fiz esse processo seletivo, muitos amigos passaram, conquistaram vagas em medicina, vaga em engenharia, direito, e tudo de escola pública, né? Porque o país que eu fiz, ele era focado para escola pública. Escola pública. Foi, da minha filha, quando eu falo que para ela acabou, foi justamente nesse momento que teve a transição, onde a universidade adotou o programa seriado para cobrir, para estabelecer ali o programa de cotas. Né? Então, ao invés dela, ela pegou e ali ela fez o recorte, ou seja, todas as cotas estavam colocadas no seriado e as vagas de ampla concorrência nos seus vestibulares tradicionais. Aí com o Enem... Azar dela, eles... Foi azar, cara. Porque mas ela acabou passando. ela conseguiu... Deu certo. Deu certo. Não Deu é certo. assim mais. Tá Agora é outra E regra. foi um movimento muito grande. Eu lembro, assim, na época, muitos alunos estavam bem revoltados, né? Porque Sim. foi um balacobaco na cidade. Mudando, assim, falando só a questão de vocês que trabalham com o ENASP na escola pública, vou dar uma informação que poucos têm. Na Unesp, nós temos um vestibular de meio de ano só, que é na Unesp de Ilha Solteira, que nós temos curso de engenharia civil, elétrica, mecânica, agronomia, zootecnia, matemática, física e biologia. Então, esses cursos, se você olhar, todos são 4 ou 5 estrelas pelo MEC, todos professores doutores, no mínimo, que ministram aulas. Então, entre os melhores cursos mesmo no ranking de qualquer site que você verificar, você vai ver esses cursos lá. E como a maioria das pessoas ainda não tem informação que o vestibular lá é no meio do ano, mas infelizmente a prova é realizada só lá, no meio do ano. Sim. Só Ilha Solteira. Só Ilha Solteira. O número de candidatos que estão concorrendo está baixíssimo. O ano passado, para você ter ideia, a maioria dos cursos, quem se inscreveu, passou. Então, uma informação que a maioria não tem. Chegar, né? E outra coisa, eu falei de aluno de escola pública, porque o aluno que não tem condições, a Unesp, independente do seriado, no vestibular, ela dá uma bolsa de auxílio, eu acho que é uns R$600, alojamento gratuito e refeição no refeitório, para você ter ideia. Então, não é porque ele está aqui, mas como que eu vou me manter lá? Qual o problema de ir para Ilha Solteira? Eu morava em Ilha Solteira, minha filha veio fazer medicina aqui. E o contrário é a mesma coisa. Mesma coisa. Então, eu acho que é uma informação... Moradia e alimentação está garantida. É uma informação fundamental para esses alunos de escola pública que querem esses cursos que tem em Ilha Solteira. Eu acho que vale a pena, e as inscrições ainda estão sendo realizadas, vai até começo de junho. E eu acho assim, para os alunos aqui do colégio, né, que estão com a gente, é mais uma possibilidade. Sim, então, exatamente. Eu acho que a gente tem que focar com eles que essa vaga também é nossa. Só que mas não é só, mas é 50% de cota, 50% do universal também. Sim, não tem a possibilidade para um e para outro. Exatamente. E o professor Gilberto falou aí a respeito da característica desses processos, né? Ou seja, esses processos eles têm programas diferentes, né? Então, às vezes aquilo que está sendo abordado numa prova em Juiz de Fora não é o mesmo que vai ser os assuntos, os conteúdos não serão os mesmos do que a prova que está lá no... Como é que é o nome da prova de São Paulo mesmo? Provão Paulista. Provão Paulista. Então, às vezes o programa do primeiro ano do Provão Paulista é diferente do programa de Montes Claros, que pode ser diferente do programa de Viçosa. Como é que nós vamos preparar esse estudante? Talvez aí fique uma pergunta mais dos professores. Como é que nós vamos preparar esses estudantes? Né? Com toda a reformulação pela qual o ensino médio tem passado e todas as transformações pelas quais nós temos vivenciado, nós não corremos o risco de transformar o nosso ensino médio em 3 processos pré-vestibulares, né? Ou seja, onde se valorize apenas aquela abordagem daquilo que está sendo trabalhado, ou a gente consegue, fazendo toda uma preparação, olhando para todas essas questões, né, dessa transformação do ensino médio, das habilidades, das competências existentes, né, de fazer com que esse aluno tenha um outro olhar também sobre tantos outros aspectos, desse protagonismo que ele tem que ter.
qual que é a Estratégia. estratégia para a gente poder preparar esse aluno? Ou nós temos que simplesmente continuar o nosso trabalho e fazer com que esse aluno autonomamente desenvolva a sua própria estratégia para a escolha que ele fizer? Então, esse que é o ponto. Porque a química, ela é a mesma em todos os vestibulares. Aí o aluno, ele tem que ter a estratégia. Pega a prova e veja como é que faz. Exatamente. Então, assim, porque o ensino, ele é o mesmo. Mas não corre o risco de você estar aqui trabalhando determinados assuntos ou conteúdos Sim. da química Sim, no primeiro ano sim. e que lá no Provão Paulista Porque Ou- ele ou- muda a Inversão do verdade. conteúdo. Aí tem a Inversão do inversão do conteúdo. Aí. Mas aí eu acho que entra no ponto da estratégia. Da estratégia. também. Porque assim, pensando no material que a gente tem do Enas, Aham. porque esse ano eu pude participar do processo de reformulação desse material. E ele ficou ótimo, viu? Fi- Ficou é, muito bom. ficou excelente. Ficou mesmo. excelente. E assim, conversando com a coordenação e tudo mais, o que eu pude perceber a gente tem uma dificuldade de alinhar o conteúdo que os alunos estão vendo na escola pública Uhum, com o tem esse conteúdo que a problema. gente trabalha aqui e ainda mais trazendo, então, tudo que cada conteúdo programático tem. Quando eu fui fazer essa reformulação para biologia, eu pensei, o primeiro ano ele é a base. Então, Sim. eu trouxe os conteúdos básicos, né, para biologia para dentro desse conteúdo programático que a escola oferece. Porém, a escola oferece N locais de estudos. Uhum. A gente tem um estudo em sala de aula, a gente tem um estudo em plantão. Sim. Então, quando eu estou ministrando aula, eu falo, olha, isso daqui eu estou ensinando porque é importante para você, para isso, isso, isso. Normalmente, o início da minha aula, ela sempre vem com, ao final da aula, você deve ser capaz de. E eu listo quais são as habilidades que ele precisa saber. Só que eu sempre foco, galera, isso daqui é a base. Sim. Você vai prestar um vestibular, e eu sempre falo, vai fazer paulista. Gente, bota a cara no mundo e vamos. E aí, nisso, eu tô lá na sala de plantão. Quarta-feira, às 10h30, me procura. Lá no Drive tem a lista das paulistas. Vamos fazer. Uhum. Ah, mas professor, eu tenho dificuldade. No horário de plantão, eu vou sentar do seu lado e a gente vai Exatamente. resolver. Então, Então, é criar estratégia mesmo. Eu acho que essas estratégias vocês têm que verificar pelo seguinte. Eu acompanhei o Provão Paulista, ele foi numa sequência da mesma prova do Saresp. Tanto que a primeira aplicação foi a terceira etapa do Saresp. Sim. Você entendeu? Então, eu coordenei o Saresp durante toda a etapa, uns 8 anos mais ou menos. Então, o que a gente percebe no Provão Paulista? O que é cobrado é o básico. Daquele conteúdo é o básico do básico, não se inventa nada. Sim. Não tem questões com nível de dificuldade alta, se você for verificar. Ela é prática, Ela né? é prática. Ela é prática, ela é mais assim, ó. Você estudou lá um tema Entendi. específico lá de um conteúdo, aquele conteúdo é o básico daquele conteúdo. Então, tanto que as notas de quem passa são notas altíssimas, porque é o básico. Na minha opinião, sendo o básico, aqueles alunos que se propõem a fazer o seriado, Sim. vocês pegando o conteúdo programático e vê que há uma inversão, então, ó, aqueles alunos específicos, como você disse, que você tem plantão, você ensinar aquele conteúdo básico à parte, porque é muito básico. Se você ensinar aquele básico, ele vai conseguir fazer a prova. Sim. Então, eu acho que vocês têm condições de colocar esses alunos na universidade Com dessa certeza. forma. Sim. Eu acho que é uma maneira mais prática de você fazer isso, porque não são todos que prestam seriado em outros estados. Eu não sei quantos de vocês que prestam esses seriados, por exemplo, Provão Paulista, quantos alunos prestavam ano A passado? gente não... A Não gente tem a não- menor eu tô ideia, falando, não tem são a menor pouquíssimos. ideia, não tem a Já menor- que são poucos, então esses poucos vocês podem sim verificar o que há de inversão e Uhum. ministrar umas aulas à parte para eles. Eu acho que o maior desafio que a gente tem é justamente engajar esses alunos. Eles chegam pra gente com um desânimo muito grande. Eles acham que eles não são capazes. Só que o que a gente observa sempre na festa de aprovação, eles são capazes. Eles chegam Sim, aqui, eles eles chegam. passam, eles estão Uhum. rolando ali no meio do ovo da farinha com a gente, abraçando, porque eles passam. Então eles precisam observar isso e ver como espelhos. E uma coisa que a escola sempre faz, desde quando eu tô aqui, a gente sempre, ao final de grupos, né? Terminou o Enem, agora vamos focar em outras universidades. A gente tem os aulões para as universidades paulistas.
E os meninos do ENASA, eles são incluídos nisso também. Então eles precisam ter esse gás de ver que, sim, a gente é protagonista ali, a gente vai pegar essa vaga, porque a vaga é ENASA, né? Exatamente. As inscrições para o Provão Paulista, elas acontecem quando, professor? Você tem essa Já- data já? Não tem ainda, porque Não não saiu saiu o ainda. edital, mas normalmente, final de julho, já começam as inscrições. O ano passado, retrasado, foi final de julho. Dentro daquilo que você falou, Gustavo, como é que a gente pode fazer com que esse aluno, principalmente do primeiro ano, né, ele entenda a importância dessa primeira etapa, que ele não pode subestimar isso? Né? Porque, por exemplo, quando a gente vê hoje, e a gente trabalha com esse processo aqui, nós temos a maior escola de ensino médio de Uberlândia, todas as turmas dela de primeiro ano são no período da tarde. Né? Então nós montamos a turma da manhã para poder atender esses estudantes, e nós não tivemos procura. É o Messias, né? Então qual que é o que a gente pode fazer para gerar uma crença nesse menino, entende? Assim, esse eu acho que é o pulo do gato, essa é a bala de prata que a gente tem que encontrar para poder fazer com que esse menino entenda, olha, se eu começar por aqui, o meu caminho vai ser mais curto, entende? Mauro, eu vou falar na posição não só de professor, mas de uma pessoa que foi aluno e teve um professor que me incentivou ali. Eu acho que precisa do exemplo. Eu acho que esse aluno ele vai se engajar. Claro, conhecer o processo seletivo é importante, entender que é uma somatória de notas, que é mais fácil, a ansiedade ele é reduzida. Isso é importante? É importante. Mas a gente precisa ver no outro que nós somos capazes também. Então, nós, esse ano, tivemos uma aluna aprovada em medicina na UFO, que foi aluno do ENASA. E eu falo disso, eu fico arrepiado. Sim. Porque eu participei da formação dessa aluna. Então, é importante esses alunos, eles se verem como atuantes ali. Eu sou protagonista ao ponto de que eu consigo fazer isso. E eu acho que eles chegam no primeiro ano com muito medo, desmotivados, e eles precisam desse gás de novo. Eu cheguei no primeiro ano, aluno de escola pública, e eu fiquei assim, nossa, agora é vestibular, tá vindo o Enem, medo, mas é terceiro ano. Primeiro eu não precisava. Teve um professor, Dino Pedro de História, chegou e falou assim, gente, país, primeira etapa, tá batendo na porta, vamos lá, e você consegue. Então, assim, eu acho que precisa desse exemplo do professor engajando, é todo um contexto, né? Deixa eu fazer uma pergunta que aí eu já não sei como é que funciona o ENASC em relação às escolas públicas. Os alunos dos institutos federais daqui também fazem parte desse programa? Eles participam? Eu não me recordo se a gente tem alunos de institutos federais. Dos IFs. Porque a carga horária deles é muito grande, né? Normalmente eles têm o ensino regular e o ensino técnico depois. A gente tem bastante aluno de escolas militares, né? Bastante aluno de escola militar que vem pra... Porque eu acho que é isso aí, para eles começarem a fazer isso, aí é questão de envolve outras coisas, porque eu participei de um programa da VUNESP de divulgação de vestibular para aluno de escola pública. Então, eram palestras ministradas nas escolas, num determinado período do ano, antes das inscrições, onde era o professor para dar a palestra sobre os cursos, e levava o aluno que entrou por aquele processo, o aluno de escola pública, para dar o exemplo. Ah, entendi. Você entendeu? Então, isso sim. motivava demais, que o aluno falava da experiência dele, falava da situação dele, que ele não tinha condições, e que ele entrou direto na universidade por esse processo, na escola pública e tal, né? Então, talvez fosse o caso de pequenas palestras, talvez até para aluno do final do 9º ano. Sim. Você vai em determinados colégios que são colégios que realmente os alunos vêm para cá, e geralmente colocam em um anfiteatro e tal, e você dá uma pequena palestra para esses alunos para incentivá-los e ver que tudo isso aqui é possível. Perfeito. Talvez seja o caso. E levar um aluno também que tenha um exemplo que entrou no processo seriado também. Então, levar o aluno para dar um depoimento e o professor para dar uma palestra. E funcionou muito bem, viu? Foram uns 10, 15 anos nesse processo. Depois, aí, como as próprias escolas já se acostumaram a divulgar para os alunos, aí parou
essa divulgação. Eu tive a oportunidade de ir esse ano em algumas escolas, a convite do colégio, e eu tive essa fala. Gente, eu fiz cursos seriados, eu estudei de maneira seriada, e eu atingi a minha conquista na vaga na federal justamente por isso, né? E eles questionavam muito. Nossa, mas você fez nacional, né? Você tava lá. Então, eu acho que, e assim, eu já sou formado, sou professor, eu sei, assim, por mais que eu seja jovem, falo um pouco a linguagem deles, não é a mesma coisa. Tem um exemplo, assim, de uma pessoa real que acabou de conquistar isso, eu acho Isso. muito importante. O aluno que está na graduação, primeiro, segundo ano, e dá o depoimento, eles... quando eu até fui convidado muitas vezes para dar palestras, eu falava, o pessoal ficava meio inibido. A hora que o aluno começava a falar, era mão levantada para todo lado, querendo perguntar tudo para ele. Você entendeu? Então, realmente, é a linguagem muito similar. Sim. E o exemplo é uma coisa muito importante. A gente tem um professor de química aqui que ele tem uma história difícil, sabe? E ele foi conquistando tudo. Hoje, ele está na UFO, em um outro curso, e assim, ele é um exemplo aqui pra mim, sabe? Ele é um exemplo porque, assim, quando eu escuto a história dele, eu falo assim, cara, como é que você consegue fazer tudo, meu amigo? E ele, assim, ele é um cara excepcional, sabe? Então, e assim, e ele veio de um ensino que era público. Então ele quis aquilo. E assim, ele é um exemplo a ser seguido, sim. Sabe? Então, assim, quando a gente tem um exemplo, é muito bom, sabe? Tipo assim, então eu consigo também. Eu posso. Porque se o outro fez, por que eu não posso fazer também? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar também do que eu consigo fazer parte disso também. E assim, esse espaço que a gente tá falando, o aluno, quando ele vê, ele fala, caramba, tem esse processo também. Então eu posso ir atrás desse processo também. Então ele pode conseguir aquilo com o estudo. E aí é o que a gente fala sempre em sala. O estudo te leva muito longe. Exatamente. Te leva longe demais. Perfeito. Bem, nós já estamos chegando praticamente no nosso final. Eu queria das considerações finais de cada um de vocês. Se você pudesse estar falando, principalmente para esse estudante que vai estar nos escutando, né? Desse aluno aí que está aí iniciando o seu ensino médio, estamos aí no mês de abril ainda, ou seja, qual que é o recado que o senhor tem para ele, senhor Gilberto? Olha, eu acho que os processos seriados, eles são mais fáceis para o aluno que é focado, o aluno que leva a matéria em dia, o aluno que estuda bastante. Eu acho que esse aluno é privilegiado e deve prestar os processos seriados. O que ele deve fazer, ele deve focar em um ou dois processos, na minha opinião, e já verificar que o conteúdo programático deles não muda. Então ele tem que focar e ver o conteúdo programático e ver o conteúdo programático que ele vai ver na escola dele. E ele vai ver quais as inversões que ocorrem e ver o que ele precisa correr atrás realmente para poder ficar em nível de igualdade com os alunos que são daquela cidade onde o conteúdo está regular. Então eu acho que ele tem que focar nisso, e os alunos que são realmente dedicados, que levam as coisas em dia, tem que prestar esses seriados, que eu acho que é a porta maior para ele de entrar na universidade, inclusive logicamente a partir do terceiro ano do ensino médio. Eu acho que, independente do curso que ele escolha, as universidades, como eu disse, a UFMG agora com 30% das vagas, a UNB também oferece muitas vagas, inclusive o vestibular deles seriado ocorre aqui em Uberlândia. Então, se ele achar que tem que escolher aqueles que têm maior facilidade de prestar as provas todos os anos, que foque em um desses e que veja a questão dos conteúdos. E que estude mesmo. Os conteúdos, geralmente no processo seriado, eles são um nível bem básico, então ele tem que saber todo o conteúdo que está lá na programação. Tá? Então, no edital, e se ele pegar o edital do ano anterior, normalmente é o mesmo edital de conteúdo programático. É o que eu aconselho, e eu acho que eles devem fazer isso mesmo, e inclusive esses cursos preparatórios que vocês oferecem aqui. Dudu? Cara, é isso. É ter um foco,
é pegar todas as provas que eles querem ver, faça. Ele tem que ser um autônomo mesmo, né? Porque, assim, a gente passa o básico para eles. E assim, muito bem feito. Então, porém, eles têm que fazer o deles também para eles conseguirem essa vaga pelo processo em série. Então, é isso que eu acho que eles devem fazer. Isso. Eu acho que, assim, concordo plenamente com vocês dois. Acho que foram falas muito boas. Eu acredito muito que ele tem que focar realmente em 2 processos seletivos e transformar a rotina dele. Ele precisa entender que a rotina dele agora é uma rotina em que ele tem que ser autônomo no estudo. Sim. O professor ali se torna um mediador, em que ele vai mostrar os pontos mais importantes, vai auxiliar naquele momento em que tem que fazer uma adaptação curricular, e a partir disso transformar a rotina para ter uma rotina de estudos que vai ser mais leve, vai Sim. ser mais tranquila, porque se ele deixa tudo pro 3º ano, a gente tem um acúmulo de conteúdos muito grande. Então a gente precisa ter foco que no 1º ano o conteúdo programático é um, no 2º ano é outro, no 3º ano é outro. Então você dilui isso, você dilui o conteúdo, você dilui a ansiedade e no final o resultado vem. Esse menino vai ser aprovado, essa vaga é nossa, essa vaga é nossa. Essa vaga é nossa. É isso, mas o recado é para todos aqueles que estão nos assistindo, né? Os nossos estudantes, é que você possa acreditar nas suas possibilidades, no seu potencial. Nós temos tido exemplos todos os anos de estudantes que têm acreditado e que têm conseguido excelentes resultados, né? E aí fica o convite para que você possa pensar com muita seriedade a respeito disso, né? Que você possa entender que com todas as transformações pelas quais nós temos passado e por todas as dificuldades que um país como o nosso vive, fazer uma universidade de ponta, de qualidade, ainda pode mudar a sua história, pode mudar a história de uma família, né? Claro. Então acho que isso é importante as pessoas terem essa compreensão. Muitas vezes as pessoas estão desacreditadas, mas assim, invista na sua formação, invista no seu estudo, na sua qualificação, né? Nós temos como ajudar vocês através desses processos seriados que nós temos aqui de preparação. Então, pense com muito carinho, com muita seriedade, né? Sobre todas essas possibilidades que estão sendo apresentadas aqui para você nesse programa. E se você tiver alguma dúvida, pode nos procurar, né? Nós vamos procurar conhecer ainda mais, estudar ainda mais, para que a gente possa contribuir com vocês. No mais, muito obrigado, Dudu. Muito obrigado a você pelo espaço. Gustavo, tá? E que outras oportunidades surjam para que a gente possa continuar falando a respeito de educação, né? E chamando o nosso aluno, né? Lembrando para ele que essa vaga pode ser dele, sim. Tá bom? E assim, o estudo transforma. O estudo transforma. É Não isso tenha dúvida aí. disso. Ó, Bom, valeu, obrigado, gente, valeu. obrigado a vocês. Obrigado. Muito bom, valeu demais, obrigado. Valeu muito.